Viramos a página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página escolhida foi de número 142, Um Só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a que devem seguir. Como o reino de Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Há um só tempo. O vício e o dever não se alinham em marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central das nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade e, para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas, sim, transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar seu mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu posso fazer? Pode, por favor. Posso? Sim. Eu vou abrir meu microfone, eu vou abrir minha câmera aqui rapidinho, então. Ok. Boa tarde a todos. Hoje eu quero fazer uma prece muito especial, porque eu passei por momentos muito difíceis essas 2 últimas semanas, e eu fui muito encorajada por amigos muito queridos a estar presente novamente no grupo, e por algumas palestras que eu tenho visto, além das do Lu também, no YouTube. Então, a minha prece hoje vai ser em agradecimento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa noite para mim, nessa tarde para vocês. E pedir intuição para o Luciano, para que ele seja muito bem conduzido na palestra que ele vai apresentar. Que todos os amigos do plano espiritual, os espíritos benfeitores, estejam do lado dele, o guiando, o protegendo de qualquer contravenção que possa vir a acontecer. Pedir também por todos os amigos do grupo que, mesmo que estejamos distantes, estejamos afastados fisicamente, em pensamento estamos unidos. E que, através dessa prece, através do meu coração falando de forma tão aberta, nós possamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Boa tarde. Vou fechar, tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Camila. Bom, vamos compartilhar, então, a terceira parte do nosso trabalho, iniciada na semana passada. Ok. Só vamos retroceder os 2 slides para que vocês peguem um fiozinho da meada. Perfeito. Então, nós temos aqui o Zecharia Sitchin, ou como alguns falam, Zecharia Sitchin, nascido no Azerbaijão em 1922,
Depois ele migrou para os Estados Unidos e lá se especializou em leitura da Bíblia, escritas cuneiformes, foi assessor da NASA. E esse senhorzinho muito simpático foi, dentre todos aqueles que tentaram transliterar e traduzir a escrita suméria, ele foi o único que foi a fundo e, inclusive, traduziu também as 12 tabuletas de Enki, que fala sobre o livro sagrado de Enki. Vamos ver se... Ok, vamos lá. Então, ele escreveu, além da coleção Crônicas da Terra, lançada em 1976, ele nos traz, esses 3 livros são pontuais dentro da coleção Crônicas da Terra. O livro Perdido de Enki, que boa parte do trabalho que nós apresentamos na semana passada teve como base fundamental essa obra, O Caminho para o Céu e o 12º Planeta, além da Epopeia de Gilgamesh, que também entrou no trabalho da semana passada. Então, o Sitchin é especialista em escrita cuneiforme, mitos da antiguidade e arqueologia, além de especialista em Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por fim, ele foi consultor da NASA e desencarnou nos Estados Unidos, em Nova York, em 2010. Então, vamos lá. Então, ele nos traz o seguinte. Só um minutinho, gente. Vou fechar aqui minha câmera para facilitar, inclusive. Ok, para me ficar melhor. Então, ele nos diz o seguinte, que todas as escrituras bíblicas, todas as escrituras antigas, a Bíblia, os mitos gregos, os mitos e textos egípcios, os textos da pirâmide, naturalmente, as 3, Kefren, Kelpis e Miquelinos, me levou aos Sumérios, cuja civilização foi a primeira conhecida em 6.000 anos atrás. Eu me concentrei na Suméria, a fonte dessas lendas, mitos e textos, e cheguei nas suas repetidas e persistentes declarações sobre esses seres que os sumérios chamavam de Anunnaki, que vieram à Terra de um planeta chamado Nibiru. O planeta era designado pelo símbolo da cruz, e Nibiru significa, como nós vimos lá atrás, na primeira aula, também planeta da passagem ou planeta da travessia. Só um instantinho. Ok. Então, desculpe, gente, é porque quando o chat abre aqui para mim, ele fecha lá embaixo. Ok. Então, ele bebeu em 5 fontes. Na Gênese bíblica, no livro de Enoque, contos sumerianos, textos acadianos e babilônicos. Então, vamos seguindo aqui. Perfeito. Então, nós terminamos na primeira fase. Né? Aqui nós temos Enki, né? Que foi o nosso grande responsável pela manipulação do genoma humano. Ele avançou a raça humana do Homo erectus para o Homo sapiens. Essa é uma estátua feita em pedra de Enki. Eles eram bonitos, inclusive, né? Eles tinham uma beleza muito interessante. Deixa eu só fechar aqui. Eu acompanho também aqui pelo celular, fica mais fácil. Pronto. Desculpem aí esse pequeno atraso. Então, seguindo. Além de Enki, nós temos seu irmão Enlil, Marduk, filho de Enki e sobrinho de Enlil, neto de Anu, o rei de Nibiru, e, por fim, o próprio Anu. E se vocês observarem nessa estátua, a gente pode até voltar um pouquinho aqui, observem as orelhas dos 3, dos 2 filhos e do neto. São orelhas humanas. Entretanto, aqui faltou um detalhe importante passar para vocês. Em todas as figuras, as representações, tanto em argila como em outro metal, nós vamos sempre ver essa figura como se fosse um relógio. Eu, particularmente, não entendo como sendo um relógio. Pode ser uma bússola, pode ser um aparelho de transmissão de dados, algo assim. E aqui nós temos, então, o símbolo da cruz, que representa Nibiru. Está no peito de Enlil. Marduk, mais uma vez, numa estátua de bronze. E Anu, o pai de Enki e Enlil e avô de Marduk. Marduk era o cão chupando manga, como nós já vimos.
E aqui, por fim, nós temos 2 clãs. E a representação geral de tudo que foi feito, né, pela civilização Anunnaki, que veio de Nibiru, em busca de ouro, e aqui, por falta de trabalhadores nas minas de mineração, eles criaram, então, os Igigi, que não se procriavam, trouxeram problemas, e depois, por um avanço genético, criaram Adão e Eva, que nós sabemos que foram 2, né, do Homo erectus para o Homo sapiens, e do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens. Aqui foi uma relação que teve com 2 humanas, né, já filha do primeiro Adão e Eva. Esses 2 aqui à esquerda que vocês estão vendo são os Adão e Eva bíblicos, né? Um zigurate, que futuramente veio se transformar em pirâmide. Aqui nós temos o astronauta, possivelmente Marte na Lua. Aqui já na América do Sul, nós podemos ver. E aqui nós temos Noé. Seguindo, os Anunnaki eram muito altos, tinham os olhos claros, cabelos e barbas vermelhas, eram ruivos, e a pele muito branca, quase albina. Lá, hoje talvez não, mas amanhã nós vamos ver uma representação física de um Anunnaki. Seguindo, então a etimologia da palavra Anunnaki, forma reduzida de Anashnu ou Anakno, que significa nós. Nu também significa céu. Naki, limpo, puros. E que, como nós vimos lá no início, significa terra. Então, Anu, o deus Anu, ele resume toda essa nomenclatura Anunnaki. Ampliando o significado para nós do céu na terra, ou ainda os puros do céu na terra. É o significado etimológico de Anunnaki. E aí nós partimos então para a segunda parte do nosso trabalho. Nós vamos falar um pouquinho, não temos como expandir o assunto, porque o nosso tempo também é limitado, e é muito material para nós desenvolvermos, e aí nós trouxemos, assim, pequenas porções para serem degustadas, e vamos fazer também uma viagem novamente no passado, só que nós vamos agora, num crescendo, chegar até a era contemporânea. Então, a partir de agora, nós temos a segunda parte do trabalho, que fala sobre as evidências arqueológicas da presença Anunnaki na Terra. Conexões religiosas, arquitetônicas, genéticas e tecnológicas no mundo. Não podemos trazer tudo, porque é muita informação. E só para ratificar a nossa primeira fala lá desde o início, a proposta desse trabalho não é de convencimento, é de esclarecimento baseada nos achados arqueológicos e, sobretudo, nas tabuletas sumérias, transliteradas e traduzidas por Sitchin, que nos trouxe uma quantidade imensa de informações que, obviamente, o meio acadêmico jamais aceitaria, tanto que refuta. Mas a arqueologia está aí comprovando e provando que Sitchin estava certo nas suas traduções. Seguindo, então nós vamos falar um pouquinho sobre Viracocha, o criador do mundo, segundo o mito maia. Lá em cima nós temos Ningizida, um dos filhos de Enki, já até o conhecemos um pouquinho, e aí nós temos essa informação bastante interessante acerca dos Anunnaki aqui na América do Sul. Foram encontradas ruínas de uma antiga cidade, um templo, medindo 200 metros por 50, além de peças de cerâmica e outros materiais também foram encontrados por arqueólogos internacionais, incluindo 10 brasileiros, sob o lago Titicaca, o maior lago navegável do mundo, em profundidade de até 30 metros, para filmarem o templo. Foram feitos mais de 200 mergulhos e registrados. Os incas, construtores de Machu Picchu, consideravam o lago como berço de sua civilização, e vamos entender por quê. E, em seu mito, os filhos do sol teriam emergido das águas do lago. Aí vocês se lembram, como nós vamos ratificar daqui a pouquinho, aquela história que Ningizida saiu do lago Titicaca vestido de peixe, só que o peixe nós já sabemos agora que era o equipamento de mergulho, certo? Os exploradores então encontraram as ruínas depois de seguirem um caminho submerso em uma área não muito longe da cidade de Copacabana, no lado boliviano do lago. Na Bolívia tem Copacabana, tá, gente? Não é só aqui no Rio de Janeiro, não.
O lago tem várias lendas, inclusive uma que fala de uma cidade submarina chamada Huanacu, ou Vanacu, também no lado boliviano do lago Titicaca. E Viracocha é o criador da cosmovisão inca, e outra que o Deus criador do mundo e da humanidade a partir do barro, Viracocha. Vocês percebem? Interessante, é o mesmo ser com vários nomes diferentes. Entra na questão dos epítetos que nós falamos lá no início. Então, cada civilização, cada cultura batizava aquele mesmo ser com nomes diferentes de acordo com a sua cultura, com a sua realidade, com a sua conveniência. Então, Viracocha teria saído das águas do Titicaca. E ainda, outra lenda que diz que depois de um grande dilúvio, olha o dilúvio universal aí, a cultura inca já tinha essas informações. Quem foi que trouxe essas informações, sobretudo desse grande dilúvio que assolou a Terra? Se não foram os próprios Anunnaki que chegaram aqui na América do Sul. Apenas um homem e uma mulher se salvaram. Essa é a lenda inca. Mas nós sabemos que tem outras informações por detrás. Esses, Mama Oclo e Manco Capac, foram arrastados em uma balsa de Totora até as margens do lago Titicaca. Esses, então, saíram em busca de um novo lugar para viver, chegando à região do altiplano andino. Dizem que Manco Capac enterrou seu bastão e denominou aquele local como Cusco, ou seja, o umbigo do mundo. Nós vamos, naturalmente, a algumas controvérsias. E aí, recorrendo rapidamente lá, ainda ao nosso primeiro momento, né, dividido em dois, que fala sobre a saga da Anunnaki, enquanto Rhiannu e a sua esposa Antu estão de volta à Terra para conhecer a Nova Abizu, ou seja, a Nova África, e nós entendemos que depois do dilúvio universal, toda a África, toda aquela área, aquela região grande produtora de ouro, foi devastada pelo dilúvio e pelas águas, pelo grande tsunami que aconteceu devido ao derretimento das calotas polares. Então, para impressionar o rei com as grandes riquezas de ouro, porque o ouro era em abundância em pepitas que tinha aqui na América do Sul. Lá, na África, não, ele tinha que ser drenado das águas. E aqui, nós já sabemos, eram enormes pepitas de ouro. Ninurta, então, filho de Enki, constrói para Nu, o seu avô, e para Antu, a sua avó, uma morada à beira de um lago na montanha, Lago Titicaca, do lado peruano. Seus blocos de pedra, no lado boliviano. Seus blocos de pedra, esculpidos à perfeição, estavam talhados por dentro de ouro puro. E nós conhecemos a história do espanhol Pizarro, né, que destruiu, não só dizimou a civilização inca, como também destruiu grande parte dos templos incas, todos eles ornados em ouro. Seguindo aqui. Então, tanto Anu quanto Antu conhecem um povo das terras além dos oceanos. E aí nós já entendemos que, depois do dilúvio, tem o microfone aberto aí, por favor. Os filhos de Adapa e de Tite sobreviveram. Então, essa raça dos índios peruanos foram descendentes, claro, passados milênios, chegando a essa configuração que nós podemos ver, pele escura, cabelo preto, o nariz aquilino, algumas ainda brancas, né? Isso aqui já é uma outra degeneração, que tem uma genética mais preponderante do Anunnaki, e isso aqui nem tanto, embora seja um descendente direto. Anu, então, batiza o lago com o nome de Anak, ou Lago Titicaca. E aqui nós vamos, então, para um portal do Sol em Pumapunco, ou Tiwanaku, na Bolívia, e nós temos aqui a representação, vocês podem ver aqui em cima, do deus Viracocha, precursor do Império Inca. E quem foi Viracocha? Ninurta, que chegou pelo mar, vestido de peixe, alegoricamente falando, logo depois veio a sua companheira, que nós não sabemos o nome, e então foi ele o grande responsável por esse avanço cultural, tecnológico, científico e artístico da civilização inca. E aqui nós temos Pumapunco,
aqui é uma parte interna, são 72 ou 73 cabeças, cada uma diferente das outras, representando os mais variados tipos de seres que habitavam aquela região naquele momento. Não só seres humanos. Tá? Então, Puma Punku. O que a gente pode observar embaixo é a precisão milimétrica com que eles trabalhavam as pedras. E mais adiante, segundo estudiosos especialistas, essas pedras foram manipuladas de uma forma que pouca gente conhece. E não é a teoria da conspiração que nós podemos comprovar. Aqui mais um ambiente de Puma Punku, ou Tianak, é na parte inferior. Se vocês observarem bem, a precisão e o corte das pedras é algo que hoje a ciência e a engenharia não conseguem fazer com tamanha precisão. E lembrando que essa civilização deve ter pelo menos de 3 a 4 mil anos atrás, com a chegada dos Anunnaki. Vamos lá. Ainda em Puma Punku ou Tianak, vocês observam a precisão geométrica, as arestas, os cortes, haviam furos, perfurações, não sabemos, a ciência não sabe até hoje avaliar por que desses furos que haviam nas pedras. E aqui é uma foto mais próxima, vocês observam a distância milimétrica entre os furos. Com certeza havia uma função. Nesse ponto aqui nós podemos explicar. Vamos colocar como sendo os incas, tá? Nós sabemos que não foram, que essa tecnologia não é humana. Aqui eles derretiam ouro e faziam uma espécie de gatilho, porque uma pedra era conectada à outra e presa como se fosse um grampo de grampeador. E quem sustentava essas pedras e tantas outras eram esses grampos feitos de ouro, que eram derretidos, o ouro era derretido, colocado aqui dentro, seguia esse sulcozinho, o sulco, e conectava numa outra pedra semelhante a essa. Então, a gente pode observar embaixo também, como vocês podem ver, eu voltei, era para voltar. Outra façanha da engenharia inca ou Anunnaki, e observem bem a textura das pedras. Algumas são tão finas que, se nós passarmos a mão, a sensação é que nós estamos passando a mão numa folha de papel ofício. Não existe hoje, na era contemporânea, em nenhum país do mundo, uma tecnologia de engenharia que consiga cortar a pedra com essa precisão. E essa pedra, eu vou dever a vocês, eu não me recordo do nome, mas é um dos minerais mais duros que existem no planeta. Eles conseguiram fazer esse corte. Foi a laser, foi a serra, não importa. Nós vamos saber daqui a pouquinho como é que foi feito. E aqui, mais uma vez, os sulcos na pedra, os furos na pedra, perdão, com mais um sulco por onde possivelmente poderia passar algum veio, algum artefato de ouro para sustentar essa pedra, conectando ela a uma outra. E aqui nós trouxemos a fonte magna. É uma peça raríssima, talvez até a única, que foi localizada no Lago Titicaca, na Bolívia. Então, se vocês observarem, está dando para vocês verem aqui internamente, lembra muito a escrita cuneiforme dos sumérios. Então, nós temos, em Puma Punku, a escrita semelhante ao sumério. E a suméria com a sua escrita original. Então, nós percebemos aqui que houve uma influência direta entre os sumerianos e o povo da América do Sul. Os ensinando, inclusive, a utilizar a própria escrita cuneiforme. Seguindo, ainda no lago boliviano, nós temos Inti, o Deus Sol, o Deus maior, a maior divindade, ou a maior deidade inca. A cultura religiosa inca é pontuada de inúmeras deidades. O sol, a chuva, o arco-íris, a terra, Pachamama, que é a mãe terra. Como é que é o nome daquele animal, Fátima? Que está lá em cima de Ollantaytambo? Puma não, leopardo. É o puma, obrigado. E o puma ele está representado muito próximo a Cusco, como nós vamos ver, de uma forma arquitetônica. Impressionante como eles eram artísticos e altamente
avançados tecnologicamente na construção, as construções megalíticas, naturalmente, né, que sustentavam, inclusive, elas foram projetadas para suportarem os sismos que o Peru, a Bolívia, são países que sofrem muito com os terremotos. Nós, inclusive, fomos no local onde havia até uma placa. Essa foto, na internet, traz como Lago Titicaca. Eu, sinceramente, não posso afirmar a vocês. Tá? Mas nós percebemos, segundo aquele texto, que inúmeros mergulhadores registraram os mais de 200 mergulhos no lago. E aqui nós trouxemos também, novamente, Viracocha, saindo do Lago Titicaca, com a sua vestimenta de mergulho, e, vamos colocar assim, a população local rendeu homenagem, salvou aquele homem que eles tinham como Deus, tanto o batizaram de Viracocha, e ele, com todo o conhecimento que trazia em si, naturalmente, dos Anunnaki, ensinou para aquela civilização todo o seu conhecimento, como inclusive era a vontade de Anu, quando se despede da terra, inclusive do filho, dos 2 filhos, e perdoando aquele que tramou contra a vida do que seria noivo da sua sobrinha, que conseguiria finalmente, novamente, reunir os 2 clãs, tanto de Enlil como de Enki. E aí ele voltou para Nibiru, e aí continuou novamente a epopeia de procurar ouro pelo mundo. Vocês conseguem E aí, vocês percebem que o Lago Titicaca, na época da construção da cidade de Huanacu, estava a 50 metros abaixo do seu nível normal que nós percebemos hoje. Continuando, então, nós já estamos agora no Lago Titicaca, só que no Peru, no extremo oposto à Bolívia. E vocês podem observar, aqui nós temos a cidade de Puno, aqui são as ilhas chamadas de Urus. São aproximadamente 83 ilhas feitas com junco ou totora. É muito curiosa essa construção arquitetônica. Eles habitam nessas ilhas. Os incas, inclusive, recebem os turistas e fazem apresentações artísticas, ensinam, né, como é que são construídas as ilhas, né? Quando 2 famílias, 2 filhos de 2 famílias distintas se casam, eles costuram uma ilha à outra. Perdão. E você pode observar, aqui ó, no cursor, tem uma embarcaçãozinha, aqui tem outra, não se preocupe que nós trouxemos imagens melhores. E aqui tem a terceira. Talvez tenha até algumas mais por aqui. Mas aí, nós voltamos lá atrás na Mesopotâmia e trouxemos essa tabuleta de argila representando a navegação dos sumérios, não só pelos rios, como também pelos mares. E é interessante que pode surgir uma pergunta, mas como os sumérios tinham essa tecnologia de navegação? Naturalmente, foi ensinada a eles pelos próprios Anunnaki. Aqui, você pode observar que é uma imagem, é um leão, tá, com asas e a cabeça humana. Então, se não me engano, essa escultura, em tamanho natural, ela é original, do rei da Babilônia, está no Museu do Louvre,
em Paris. A gente pode mensurar o tamanho dela por essa moça aqui que está apreciando a estátua desse rei da Babilônia. Seguindo, então, na Suméria, voltando novamente lá, nós temos as embarcações feitas com junco, ou taboa, que nós conhecemos aqui no Brasil, e no Peru é chamada de totora. E aí a gente vai dizer, mas como é que pode? Como, de repente, os sumerianos conseguem atravessar o mar e trazer para cá essa tecnologia? Nós estamos a milhares de anos de distância entre a Suméria e a América do Sul. Mais uma vez, a gente aqui consegue perceber a importância dessa migração que houve entre os sumerianos e a América do Sul, em busca do ouro, que aqui era abundante e em grandes pepitas. Então, nós percebemos que é a mesma tecnologia de construção de embarcações que os sumerianos utilizavam há 6.000 anos atrás, que nós temos hoje aqui no Peru, na América do Sul. Esse jovenzinho, chamado Max, é até um amigo querido nosso que nós conquistamos lá, e essa foto é minha, inclusive, nós tivemos em outro local, que nós vamos ver daqui a pouco, ele me falou a história do tio dele, que morava em Puno, e era muito jovem, ainda mais jovem que o próprio Max, e uma bela tarde, num horário qualquer do dia, ele estava próximo ao lago Titicaca, talvez no entardecer para o anoitecer, e ele viu um objeto em alta velocidade descer na direção do lago e emergir. E nós vamos lembrar daquele videozinho da Bolívia, que um objeto flamejante também caiu no lago. O lago Titicaca é um celeiro de naves espaciais. Há relatos a rodo, aos borbotões, feitos pelos moradores de Puno, não só os atuais que vêm, como também os mais antigos que viam, melhor dizendo. O Max me contou o seguinte, que o tio dele, ainda menino, viu esse objeto entrando no lago Titicaca, ficou impressionadíssimo, correu para casa e foi contar para os pais. Ah, papai, mamãe, eu vi um objeto, eu vi uma coisa descendo do céu rapidamente e caiu dentro d'água, no lago Titicaca. Criança tem um senso criativo muito grande e, naturalmente, os pais não acreditaram nele. Tudo bem. Ele ficou frustrado, continuou vivendo ali mais alguns anos e se mudou para Cusco. Passado muitos anos, e o tio do Max, com aquela situação na cabeça, ele não conseguia aceitar a negativa dos pais. Nós temos muitos negacionistas hoje no mundo afora, né? Imagina acreditar num menino, sei lá, 12, 13 anos talvez, o Max não me falou o nome dele. E aí ele retorna, depois de muitos anos, novamente para Puno. Chegando lá, ele ficou dias sentado à beira do lago Titicaca. E num belo momento ele vê novamente um outro objeto entrando vertiginosamente no lago. Ele comprovou realmente que era uma nave espacial. Isso não é uma fantasia, não é ficção, um relato do tio, desse jovenzinho que nós estamos vendo aqui, que ele me contou e com os olhos brilhando. Vamos continuar com o nosso trabalho, que tem coisas mais interessantes a partir daqui. Ok. Pista de decolagem e aterrissagem de naves espaciais no deserto de Nazca. Nazca é um celeiro de achados arqueológicos raríssimos no mundo, como nós vamos ver daqui a pouco. Mais uma foto de Nazca, e aqui nós percebemos a extensão dessa pista de pouso. E é um deserto, tá, gente? Inclusive, ele é todo feito em pedra. Nós vamos ver mais tarde os geógrafos. Seguindo, eu só não vou poder responder ao chat, tá, gente? Senão eu travo aqui o PowerPoint. Aqui nós temos 4 fotos feitas de ângulos diferentes, mas não são só nesses pontos que existem as pistas de pouso e decolagem das naves espaciais. Lembrando que esse sítio gira em torno de 6.000 anos. Entre 6 e 5.000 anos já foi datado a existência desses espaçoportos em Nazca. Seguindo, aqui nós temos os petróglifos, que são aquelas figuras que nós não trouxemos, as fotos, naturalmente, porque todos já conhecem, quem tiver interesse, só digitar lá linhas de Nazca, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de
petróglifos que foram descobertos, e agora, recentemente, acho que foi o Japão ou a China, descobriu algumas dezenas de petróglifos que estavam escondidos. E esses petróglifos foram feitos nas pedras. Então, aqui, nós podemos ver, vocês podem ver a foto, não trouxemos porque seria um trabalho muito maior. A aranha, o colibri, a árvore, o astronauta ou o humanoide, o macal, a iguana. Essas são as mais representativas, tá? Existem outras tantas figuras petróglifas lá no deserto de Nazca. O labirinto, o papagaio, o côndor, que é uma ave adorada pelo povo peruano, o lagarto, as mãos. Você pode observar que abaixo de cada nome tem o tamanho, a extensão. A aranha, por exemplo, tem 46 metros, o colibri, o beijão falou 50, a árvore 88 metros, o astronauta 40 metros, o macal 25, a iguana 155 metros de comprimento, o labirinto 72, o papagaio 175 metros, todas figuras escavadas no chão, daí petróglifos. Depois nós vamos ver um outro tipo de figura. O côndor, 135 metros, o lagarto, 180 metros, as mãos, 35 metros. Deixa eu fechar o chat aqui, porque está me atrapalhando. A espiral, 80 metros, o peixe, 54, a baleia, 52, o macaco, 110 metros, o heron, que é uma ave, o heron, 285 metros, o pelicano com 85 metros, o cachorro com 84 metros, a flor com 174 metros, se não me engano, e, por fim, o pássaro com 88 metros. Essas são as imagens mais emblemáticas que vocês encontram, que são os petróglifos nas linhas de Nazca, além do espaço oculto que nós vimos ali. Não são fotos falsas, são fotos reais. Se vocês forem pelo Google Earth, vocês vão ver as mesmas fotos lá. Seguindo. Aqui, nós estamos no local chamado Morai. Não é uma construção da Anunnaki, naturalmente, mas a tecnologia, o conhecimento na engenharia pode ter sido legado ao Anunnaki para os Incas. É um local conhecido como Centro de Pesquisas Agrônomas. Os Incas eram exímios plantadores, exímios agrônomos. Então, se vocês observarem, esses degraus são imensos. Eu não consegui localizar, mas eu acho que aqui na ponta do cursor tem uma pessoa. Só para vocês mensurarem, terem como gabarito. Nesse dia não tem uma pessoazinha aqui também. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse centro de pesquisas agrícolas ou agrônomas peruanas. O que os peruanos faziam? Quanto mais profundo, assim, os degraus são chamados de terraças. Quanto mais profundo, ele é um pouco mais frio era a temperatura. Então, o que os incas faziam? Eles faziam testes com várias sementes, plantando possivelmente em área, numa extensão perpendicular, a mesma semente, e viam a variação do crescimento de acordo com a altitude. Aqui deve ter mais ou menos 1 metro, 1,20 m de altura. Tá? Alguns mais, outros poucos menos. E aqui vocês podem ver, está muito pequenininho, mas são os degraus por onde os incas subiam e desciam. Está vendo? Que interessante. Nós tivemos aqui em Morai em 2016 e em 2018. E nós sugerimos fortemente que vocês não desencarnem, pelo amor de Deus, antes de vocês conhecerem o Peru. É mágico, é mítico e é místico. E com uma herança, um legado Anunnaki que, nesse momento, nós não sabíamos que tinha uma influência direta dos seres que vieram do céu. Seguindo. Aqui nós temos Machu Picchu. Aqui é um dos templos. Observem o corte, o encaixe das pedras. Aqui, um terremoto colapsou essa parte. Vocês podem ver aqui. Aqui numa parte superior, Machu Picchu é construído sobre vários níveis, e aqui é um dos templos mais importantes. Aqui em cima é um templo maior, e esse morrinho aqui é chamado Huayna Picchu. Se vocês pegarem uma foto aérea de Machu Picchu e girar no sentido anti-horário, da direita para a esquerda, aqui em cima é o nariz do Inca. Nós não trouxemos, mas vocês podem ver na internet. É impressionante o grau de conhecimento que os Incas tinham na
construção. Se não me engano, foi Pachacótec que idealizou e projetou. Tá? Foram 2 ou 3 imperadores, até Pachacótec, que foi o último, né? Que logo depois veio a invasão hispânica em todo o território inca, não só. Aqui nós estamos em Ollantaytambo. Essas pedras pesam em média 100 mil toneladas. Eles estão a cerca de 450 metros acima do nível do chão. Como transportar pedras de 100 mil toneladas numa altura de 450 metros? Vocês lembram do muro monatômico? Vamos falar um pouquinho dele mais tarde. Então, observem, isso é olha, tem muita informação, muita foto. Algumas situações não são verídicas, mas a maioria é verdadeira, isso eu posso garantir a vocês. O que nós trouxemos, poderíamos ter trazido uma outra, mas a gente achou que essa aqui seria interessante. A precisão de cortes nas pedras. Eles não tinham ferro. Os incas não trabalhavam com ferro, porque não existia o ferro naquela época. Como fazer cortes com essa precisão nas pedras e com essa precisão de cortes, de encaixes perfeitos? Aqui nós estamos em Sacsayhuaman, fica, acredito que a 30 quilômetros de Cusco, pertinho, é como daqui a Muriqui, quem conhece. E aqui é como se fosse a cabeça do puma. Nós trouxemos essa foto e deixamos ela por último, para vocês perceberem o seguinte: aqui também tem pedras em Sacsayhuaman de aproximadamente 80 a 100 mil toneladas. Tudo bem, que fica mais no centro da cidade, mas assim, numa área, superior à parte plana da cidade. Sacsayhuaman, aqui nós temos a parte superior, a cabeça do puma, é como se fossem os pelos, se bem que o puma não tem pelo, mas os incas acreditavam que tinha, e também conhecido como o local do raio. Esse espaço aqui é muito peculiar, não é grande. Tá? Um homem pode caminhar por aqui tranquilamente e com rapidez. Aqui abaixo nós temos um pedacinho da cidade de Cusco, né? Não vou poder responder, Camila. E aqui nós temos uma foto aérea. Mais uma vez nós temos aqui a cidade de Cusco. E embaixo nós trouxemos uma parte para vocês entenderem como os incas, ou talvez aqueles que com os incas conviveram, trouxeram a tecnologia não só do corte, mas também, gostaria que vocês avaliassem, vou deixar até um pouquinho de mais tempo aqui, essa imagem para vocês avaliarem. Observem bem. De um outro ângulo. Esse local fica em Ollantaytambo e é conhecido como rodareiro, ou playground, ou ainda escorrega. Aí nós vamos fazer uma pergunta. A natureza, sozinha, iria formar sulcos com essa precisão nas rochas? Não, não acredito. Tá bom, obrigado. Os incas teriam tecnologia para fazer esses cortes, os incas também, mas a natureza teria condições de fazer esses cortes naturalmente nas pedras? Especialistas estudiosos na cultura inca afirmam que as pedras eram derretidas e colocadas em formas para formarem as pedras que nós já vimos, inclusive em Machu Picchu. Pedras derretidas, tecnologia Anunnaki. Seguindo. Essa é a última foto que nós trouxemos. E, mais uma vez, nós reforçamos a pergunta. A natureza, por si só, teria condições de formar esses sulcos nas pedras? Observem à direita a pedra natural. E observa o que foi feito. Era como se fosse uma espécie de retroescavadeira, não sabemos de que maneira, mas essas pedras foram derretidas para a construção de Ollantaytambo. Seguindo. Eles sempre estiveram entre nós. Vamos falar um pouquinho sobre as múmias com crânios alongados. Quem acha que só agora a mídia está trazendo naves espaciais com seus tripulantes alienígenas, seria bom que mudasse um pouco o seu conceito.
na verdade, eles sempre estiveram realmente entre nós. Aqui nós temos 6 alienígenas, vocês podem perceber, do mais alto à mais baixinha. São 6 seres extraterrestres que saíram de Mangaratiba, Angra dos Reis, Muriqui, Ibicuí, Itacuruçá, e fomos conhecer esse local. Essa igreja ela é conhecida como a Igreja de São Pedro, em Andahuaylas, e ela é considerada a Capela Sistina das Américas. Nós fomos visitá-la. Mas havia um interesse maior por detrás de conhecermos a Igreja de São Pedro, em Andahuaylas. É todo rolado em ouro, e não pode fotografar. O brasileiro não fotografa nada, né? Vocês sabem disso. Trouxemos alguns registros em off. Mas se vocês observarem, né, atrás desses 6 seres extraterrestres, aqui há uma construção, né, contígua à igreja, né, a capela, o altar, aqui em cima fica a nave, e ao lado, bem assim, poucos metros após o final dessa construção, desse cômodo, existe um local chamado Museu dos Ritos Andinos. Gente, é tão simples, é tão pequenininho, ninguém dá nada por esse museu. Museu de Artesanato, o artesanato que você está vendo aí. E aí a gente entra por essa portinha, tem todas aquelas coisas que a gente fica alucinado da cultura peruana, lãs, bijuterias, artefatos, lhamas, tudo que a gente possa imaginar. Quando nós saímos daqui de Mangaratiba, nós já fomos com essa proposta na cabeça. Alguns do grupo não sabiam, mas nós fomos conhecer um local muito peculiar, aonde existe numa sala pequenininha o Museu Alienígena. Essa foto eu fiz, tá toda borrada, tremida, mas eu confesso que eu estava com medo de ser chamado a atenção, porque eu não sabia que poderia fotografar. Só depois que eu saí, olhei à direita, é um cômodo pequenininho, deve ter 3 metros por 2 no máximo. Quando eu saí, tinha uma plaquinha à esquerda de 500 escrita: coloque aqui uma contribuição para ajudar o Museu Extraterrestre. Está meio turva a foto, vocês vão observar, mas tem fotos melhores dessa mesma figurinha que está aí. A gente estava com um pouco de pressa, eu poderia ter voltado e feito foto melhor, não fiz, os amigos fizeram, e aí nós trouxemos essas fotos seguintes, não são dos amigos, são fotos que nós escolhemos da internet. Então aqui nós temos uma múmia, um bebê de 6 meses, com um crânio imenso, desproporcional ao seu corpo, com todas as costelas, com toda a conformação óssea de um ser humano. Entretanto, uma cabeça muito maior do que a de um bebê de 6 meses. Observem os globos oculares, muito maiores do que um bebê de 6 meses. Observem que aqui é algo irrefutável. Como uma criança de 6 meses vai ter dente de adulto? Mais uma vez, aqui está o nosso bebezinho. Nós vamos falar mais tarde do crânio, das áreas parietais e outras áreas que compõem o cérebro humano. Especialistas e cientistas foram fazer uma análise dessa múmia, nós vamos saber o nome dela daqui a pouquinho, e eles disseram ser impossível um bebê humano ter um crânio desse tamanho, muito embora a cultura inca fizesse o alongamento craniano dos seus bebês. Mas um bebê de 6 meses morto não teria um crânio desse tamanho, muito menos dentes adultos, como vocês podem ver aqui. Nós temos aqui a moleira, que é natural em todos nós, dos bebês, e por fim, aqui nós temos a nossa mumiazinha, conhecida como Waiki, ou Waiki, num close mais próximo do rostinho dela, do crânio dela. Waiki foi encontrada a apenas 3 quilômetros da cidade de Andahuaylas. É um sítio arqueológico riquíssimo em múmias. Riquíssimo em múmias. Então fica aqui um registro para vocês entenderem que esse bebê, ele não é totalmente humano. E não é falso, porque especialistas do mundo todo já foram até lá.
claro, nem todos, né, mas boa parte deles, curiosíssimos com essa descoberta. Ele é recente, foi descoberto agora há 5, 6 anos atrás. E aqui nós trouxemos uma imagem que pode corresponder, uma imagem, uma fotomontagem, que pode corresponder exatamente ao que seria o bebê Wike se estivesse vivo. Esse ser é mais comumente conhecido como Grey. E os Greys, dentro da mesma espécie, têm 2 comportamentos diferentes. Tem os Greys que não são bons. Dentro desses que não são bons, são biorobôs orgânicos. Nossa, Luciano, isso é ficção científica. Eu, particularmente, sou assim, entusiasta desse assunto, mas não é. Isso aí são resultados que estão chegando os cientistas através dos laudos. E tem os Greys que são bonzinhos, aqueles que visitam os amigos em sonhos, aqueles que nos abduzem, aqueles que nos levam para bordo das naves, que nos orientam, que nos passam mensagens. É 1, 2 Greys. Seguindo, aí vem uma outra informação muito interessante também, e mais uma vez, não é falsa. Em Nazca, foram descobertos 4 esqueletos de seres, como vocês podem ver aqui, medindo entre 30 e 60 centímetros, em 2017, agora 3 anos atrás no máximo. 3 anos e pouquinho. E, curiosamente, vocês podem observar, talvez vocês não percebam muito bem, mas vocês vão prestar atenção, que aqui é um casal. Né? Aqui pode ser o macho e aqui pode ser a fêmea. Mas como fêmea? Observe a protuberância da barriguinha dessa múmia. Você sabe o que tinha nela? Mais uma vez, num close. E, por fim, 3 ovos. A múmiazinha fêmea estava grávida e daria luz a 3 serizinhos iguais a ela. Curiosamente, esses seres, eles não vieram do espaço. Esses seres foram criados aqui na Terra, ou procriados aqui na Terra, originários de uma raça primária. Seguindo, e não menos importante, aqui nós trazemos uma outra grande descoberta, que essa sim balançou com a comunidade científica, e todos os resultados foram refutados. É a chamada múmia Maria, que foi localizada também em Nazca, não é a Maria Raquel, nossa amiga, com certeza, é uma outra Maria. E observem que ela tem 3 dedos nas mãos e 3 dedos nos pés. Médio 1,60 m, e nós trazemos também algumas outras informações complementares. Observe o crânio alongado e o globo ocular muito grande. Muito grande. E aí, é uma múmia não extraterrestre encontrada em Nazca. O laudo científico foi feito por uma universidade na Rússia, e eu acho que trouxemos informação da Rússia, não trouxemos da Suíça. Mas outra faculdade, foram 3 faculdades de biologia e arqueologia, sobretudo a que trabalha com ciência, porque atua dentro do estudo do código humano, do genoma humano. Um cientista declarou o seguinte, como nós vamos ver: 70% do DNA, ou da genética da múmia Maria, é alienígena. Apenas 30% é DNA de mãe humana. Maria foi gerada na Terra. Trouxemos mais outra imagem dela. Aqui está. Então, nós temos o crânio alongado, 3 dedos, medindo 80 centímetros. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Sim, Maria viveu em torno de 1.750 anos atrás. Isso é carbono 14, tá, gente? Testes feitos com carbono 14. E ela morreu com uma idade de entre 30 e 45 anos. Quase percebe essa informação que é importante passar despercebida. Vamos lá. Então, nós temos aqui novamente a Maria, numa outra posição. Existem centenas de fotos e vídeos na internet que vocês podem assistir e comprovadamente validadas, todas as informações, com cientistas. Não é fake, novamente falando. Então, o Dr. Konstantin Korotkov e a sua equipe da Universidade de Pesquisa Nacional da Rússia determinou que realmente é um humanoide e que essa informação que nós trouxemos anteriormente foi trazida por ele. Todos os testes que resultaram
nessas conclusões foram feitas também na Universidade Nacional na Rússia. No Canadá também tem uma outra faculdade, ou universidade, melhor dizendo, que fez os testes, e a geneticista, eu não trouxe esse material para vocês, mas está disponível também para quem quiser pesquisar, declarou de uma forma assim, até um pouquinho insegura, dizendo, quando o repórter perguntou, mas amostras da múmia Maria, mas esse material ele não é humano, ele é humano? Aí ela olhou para a câmera assim, deu um sorrisinho e disse, olha, nós não podemos afirmar que é humano. Há uma grande possibilidade de ser um ser que tenha vindo de outro planeta. Quando eu conseguir esse vídeo, eu passo para vocês. Seguindo. Então, nós temos os crânios alongados no Egito, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e os crânios incas no Peru, aqui na América do Sul. Essas informações nós trouxemos numa obra chamada The God in the Nutshell Project, ou Projeto em uma Casca de Nós. Esses crânios são naturais e medem minimamente 30 centímetros cúbicos a mais do que o cérebro humano normal. Se vocês observarem, aqui nós temos a fissura parietal. Aqui, provavelmente sim. Só que esse ainda tem a traseira e tem a frontal. Esse já não tem. Mas como, Luciano? Fica aí a pergunta. Esse jovem senhor é chamado Brian Forster. Ele é o presidente do Museu de Crânios Alongados em Paracas, como vocês podem ver aqui em cima. Mais um crânio sem as fissuras parietais. Aqui pode ser talvez um baque que houve. Tá? É um estudioso e ele hoje patrocina o museu. Em Paracas, que fica do litoral do Peru, é uma quantidade gigantesca de crânios alongados. Alguns que foram forçados, o alongamento craniano feito pela civilização, pela cultura peruana, e outros que os antecederam. Então, muito possivelmente, dentro da cultura inca, os pais eles alongavam os crânios dos filhos para que eles tivessem uma aparência semelhante aos deuses, entre aspas, e tivessem um status maior. Crânios alongados, sou superior a você. Isso na concepção deles. Seguindo, mais um crânio alongado lá no Museu dos Crânios Alongados em Paracas. Nós sabemos que os índios sul-americanos são morenos, de pele morena e de cabelos pretos. Esse crânio alongado foi localizado em Paracas e vocês observem a cor do cabelo desse sujeito. Então, aqui nós percebemos claramente que duas raças distintas conviveram entre si. Duas raças distintas ou mais. Seguindo. Sim, vamos lá à pequena explicação. Aqui um crânio alongado de uma africana. Aqui nós temos a vista superior do crânio, o osso frontal, que boa parte dos crânios alongados não tem, a moleira, que está lá na nossa mumiazinha Waikiki, a sutura coronal, a sutura sagital, forame parietal, que são esses orifíciozinhos por onde passam as artérias. Voltei para aí. O osso parietal, a sutura lambioide traseira e o osso occipital. Vários crânios alongados não têm essa configuração de fissuras. Ele é inteiriço. No máximo, o forame parietal, ao invés de estar na parte superior, está na parte traseira, quase próximo à base do crânio. E, mais uma vez, aqui, então, na África, nós podemos perceber, como também acontecia frequentemente na antiga cultura inca, há mais de 500 anos, é uma reprodução. Agora é interessante, por que o africano alongava os crânios de seus bebês e os incas também? Sob influência de quem? Ou de que entidade? Ou de que ser? À toa? Provavelmente não. Seguindo. Aqui nós temos um crânio normal, onde há o osso frontal e dois parietais. E no crânio alongado, só há um frontal e um parietal. Onde é que está a fissura frontal aqui? Aqui tem até uma certa divergência. Esse crânio ele é inteiriço. Ele pode ter, no máximo, a sutura lambioide, com o osso occipital e o forame parietal. Nós não trouxemos a imagem, infelizmente, mas se vocês quiserem, tiverem interesse, podem pesquisar. Está aqui atrás do crânio. O crânio é completamente inteiriço. Certo?
Seguindo. Portais dimensionais do Peru. A Luciana, agora você já foi longe demais. Bom, nós não estamos lidando com seres normais iguais a nós. E também sabemos muito bem que os Anunnaki vieram, né, junto com os sumérios também, afinal de contas, as embarcações de Totora é uma tecnologia sumeriana, e muito possivelmente haviam, nós não estamos afirmando se é uma possibilidade, pode entrar até no terreno dos mitos, das crenças, mas há uma possibilidade sim de haver portais dimensionais no Peru. Por exemplo, em Amaro Muro, vocês podem observar, isso aqui é esqueci o nome, um nicho. Mas alguns afirmam, pode ser até que sejam teóricos da conspiração, que aqui seria um portal. Seguindo, aqui nós temos Inhalpa Iglesia, que fica perto de Ollantaytambo, a uns 30 ou 40 quilômetros. Na parte inferior, por aqui, vocês podem observar que passa o trem. Tá? E dizem que quem toca aqui sente uma energia fora do normal. Lamentavelmente, uma pedra que eu aqui por cima, tá vendo aí, detonou essa parte aqui do portal da Inhalpa Iglesia, ou Igreja Inhalpa. Tá vendo? É uma pedra inteiriça. E aqui nós temos ela de dentro para fora. Aqui é a parte externa. Tá? O fotógrafo fez a foto de costas para esse espaço aqui. E aqui um outro nicho. Então, segundo, vamos colocar assim, reza a lenda, esses nichos seriam portais dimensionais ou interdimensionais. Em Inquiltambo, nós temos mais um nicho que possivelmente poderia ser um portal. Na verdade, o Peru inteiro, o país inteiro, está permeado desses portais e desses nichos. Machu Picchu tem vários. Inclusive, esses nichos menores eram aonde os incas colocavam as suas deidades, as suas figuras religiosas. A representação, né? Ah, sim. O Templo da Lua em Huayna Picchu, em Machu Picchu. Tá? Quem for a Machu Picchu, quem subirá a Huayna Picchu, o Huayna Picchu deve optar em ir no pico, lá na ponta do nariz daquele índio peruano, como eu falei, se virar foto ao contrário, girando no sentido anti-horário, 45 graus, vai perceber na ponta do nariz que há um espaço lá em cima. E o Templo da Luna fica num outro caminho, numa outra trilha que chega até aqui. E também reza o mito Inca, que seriam portais dimensionais. Ok. Aí nós vamos entrar num outro questionamento. Todas as fotos... Ah, sim, a foto está aqui, tá vendo? Se vocês pegassem essa foto e virassem ao contrário, aqui nós temos o queixo, dependendo do ângulo. Aqui a boca e aqui o nariz do índio Inca. Por que os imperadores incas escolheram esse lugar com essa configuração natural, geológica, nós não sabemos. Aqui nós temos as terraças, aqui as pessoinhas caminhando por aqui à direita, aqui em cima é a casa do observador, tá bem pequenininha, que tem o raio de sol. E aí, o que acontece? Essa foto foi batida logo no início da manhã. E nós tivemos muita sorte, que foi assim uma visita não programada para esse horário, e muitos vão conhecer Machu Picchu na esperança de presenciar o nascer do sol, que é realmente algo de arrepiar todos os pelos do corpo. E nós tivemos a benesse de presenciarmos o nascer do sol. E não foi algo planejado, porque nós conseguimos pegar um dos primeiros ônibus para chegar até aqui. Então você observa o seguinte, aqui é a refração do sol na lente do celular. Concordam? E geralmente, ou quase sempre, a refração do sol oferece bolhas circulares. Vocês concordam? Pode abrir o microfone e falar. Pode ser que tenha algum fotógrafo aqui profissional e que possa me contradizer e fique à vontade. Quem já tirou fotografia, já não percebeu que tem aquelas bolinhas que uns chamam até de orbes? Aqui não são orbes, aqui é o reflexo do sol, tá aqui do lado direito, que bateu num micro espaço da lente e gerou essas formas aqui circulares. Entretanto, uma das nossas amigas, um pouco distante desse local, fez uma outra foto. Então, vocês observem.
novamente o Sol, refratando na lente do celular, gerando uma forma quadrada e não circular, para nós refletirmos. E para fecharmos essa parte, pode ser... Ah, não, Lu, eu vou te interromper. Tô chocada. Rapidinho, por favor. Tem muita coisa pela frente ainda. Depois você se coloca. Não poderia ser um portal dimensional capturado pela lente do celular? Revelado pelo Sol? Seguindo. Bom, vamos dar agora um passeio pelo planeta, pela Terra e observarmos alguns legados da construção da arquitetura Anunnaki. Esses 4 pontos, tanto a pirâmide de Gizé, Jerusalém, o Monte Sinai e Baalbek no Líbano, todas essas construções megalíticas foram espaçoportos dos Anunnaki. Aqui em Baalbek no Líbano, ruínas colossais, a Montanha dos Cedros, sim, local de nascimento e existência do rei Gilgamesh. Vocês lembram que ele era rei de Uruk, próximo a Baalbek no Líbano. Seguindo, mais uma vez nós estamos aqui em Baalbek. Se vocês observarem o tamanho das pedras, imensas, gigantescas, pesando toneladas. Então, só para nós termos aqui um gabarito, olha o tamanho do homem. E olha o tamanho da pedra. Vamos dar um passinho um pouquinho mais aqui ainda em Baalbek. Aqui nós temos uma construção que não é Anunnaki, tá? Mas nós vamos ver daqui a pouquinho. A qualidade arquitetônica, o entalhe nas pedras desse castelo. E esse bloco aqui é um bloco muito conhecido, que pesa não sei quantas mil toneladas, que ele caiu. Ele não foi utilizado. Gente, isso tem 4.000 anos. O ser humano teria capacidade de levantar, de movimentar blocos com 20, 30, 40, 50, 100 mil toneladas? Que tecnologia é essa se até hoje a gente não consegue fazer isso? Seguindo. Aqui nós trouxemos para a setinha, só como gabarito, 3 pessoas próximas a esses monumentos megalíticos. Mais uma vez está aqui, foi desenterrado. Acho que ele mede 45 metros, se não me falha a memória. E já está mais exposto ainda, porque agora eles cavaram por debaixo e as pessoas podem passar aqui, inclusive pela base, e atravessam com segurança, tá? Não é algo que vai correr nenhum risco, não. Ok, Baalbek. A plataforma de pouso de Enlil. Enlil queria dominar o mundo, né? E Marduk muito mais do que ele. É um enigma não resolvido. Por quê? Nós vimos aqui naquela foto anterior, vou voltar aqui para vocês, esse palácio, como nós vamos ver em slide seguinte, foi construído em cima das ruínas da plataforma de pouso. Então, nós temos aqui blocos de pedra medindo até 25 metros e pesando de 2.000 a 100.000 toneladas. Esse local ele é conhecido como Templo de Júpiter. Aqui, beleza, vamos lá. Então, aqui nós temos Heliópolis, ou Baalbek, Heliópolis pelos romanos, no Líbano, né? Vimos um pedacinho da foto lá atrás. É uma concepção artística de como seria o complexo de templos romanos construídos, lógico, Roma dominava o mundo, né? Através do César, através de Alexandre e tudo mais, e eles conquistaram Baalbek. Então, eu não sei se... está aqui embaixo. Templos romanos, construção sobre a base de uma construção muito mais antiga, feita com colossais blocos de pedra pelos Anunnaki como seu local de pouso e decolagem para os seus barcos celestiais. Seguindo, aqui nós temos Heliópolis, totalmente destruída. Então, aqui uma configuração, um desenho, uma reprodução ou uma concepção artística, e aqui o mesmo local. Sendo que essa parte da base, o alicerce, é original. A parte superior, lembram? Olha o tamanho da pedra aqui, gente. A parte superior foi construção romana. Você pode ver, olha, colunas em estilo greco-romano. A própria construção em si já traduz esse conceito arquitetônico. E aí, em Jerusalém, mais uma imensa plataforma construída pelos Anunnaki após o dilúvio. A gente sempre tem que entender o seguinte, ou melhor, deve entender o seguinte: havia uma civilização pré-diluviana, onde eram longevos, viviam muito, séculos, tinha saúde perfeita. Após
o dilúvio, houve uma alteração na Terra. Isso parece que acelerou um pouco mais o tempo, onde nós concluímos. E aí o tempo de vida do ser humano reduziu, as doenças foram surgindo, e aqui nós temos, então, uma montagem, não é uma foto original naturalmente, tá? É a plataforma em Jerusalém, onde foi construído um novo posto de missão na Terra. Vocês lembram que era lá em Eridu. Depois foi na África, a Nova Abizu, e depois do dilúvio veio aqui para a América Central, para o Afeganistão, a parte oriental do mundo, e foram construídos passaportes em cima dos passaportes. Seguindo, mitos e culturas religiosas na Mesoamérica. E aí os olmecas, os mixtecas, zapotecas, maias, toltecas, tarascanos e astecas tinham como eu não consigo falar esse nome, Coatzacoalcotl, que era uma divindade na cultura e na literatura mesoamericanas, cujo nome vem da língua nihutal e significa serpente emplumada, ou serpente de penas quetzal. Serpente de pena emplumada, ou serpente de penas quetzal, era um Anunnaki que voava. Nós vamos ver mais tarde no que eles voavam. A adoração de uma serpente emplumada foi documentada pela primeira vez em Teotihuacan, no México, que era um deus, inclusive, que era um deus meio que predominante ali por toda a Mesoamérica. No México, no primeiro século antes de Cristo, ou no primeiro século depois de Cristo, no início do período clássico, entre 400 a.C. e 600 a.C., na cronologia mesoamericana. E a veneração da figura parece ter se espalhado por toda a Mesoamérica pelo período... não vou conseguir ler. Clássico tardio, entre 600 e 900 depois de Cristo. Essa informação nós colhemos na Wikipédia. E aqui nós temos um mapa com todas as civilizações da América Central, né? Maias, olmecas, zapotecas, os mexicas e os astecas também, os teotihuanacos, no México também, os toltecas e por aí vai. Interessante nós termos trazido essa imagem, porque já conseguimos visualizar, né, aonde as culturas efetivamente surgiram e viveram durante muito tempo. E aqui nós temos um mosaico de fotos que representam as manifestações artísticas e que também representavam as deidades de cada uma das civilizações, mas o Quetzalcoatl, alguma coisa parecida, essezinho aqui, que era a deidade suprema, o deus supremo dos mesoamericanos. Saqqara, a máquina quântica, ou seja, o local onde o olho direito de Horus estaria ali gerando uma energia. Essa expressão máquina quântica nós escolhemos na internet, tá? Porque pelo que nós entendemos e pelo que nós estudamos, ao entrar nessa pirâmide de Saqqara, ela produz uma energia tão diferente da habitual, sobretudo dado o entorno além de fora dela, que as pessoas saem de lá com uma espécie de estado alterado de consciência. Então ela foi apelidada de a máquina quântica, nós não falamos aqui. E aí nós temos também no Egito o Amenhotep, ou mais conhecido como Akhenaton, que ele emprega, então, a crença no Deus único e vem a ser pai de Tutankhamon, como nós conhecemos. Akhenaton, ele tinha uma morfologia muito curiosa, muito curiosa. Se vocês observarem, o rosto dele já era diferente. Nariz pontudo, um queixo proeminente, um pescoço fininho, porém, Akhenaton tinha seios. Não eram apenas mamilos, eram seios. A sua barriga era proeminente e a cintura fina e os quadris femininos. Dizem que Akhenaton tinha uma deficiência, uma patologia de nascença. Que tenha sido. Mas um homem com seios e com o crânio alongado, Nefertiti também tinha seu crânio alongado, eles adoravam também o sol, Ra, como os incas adoravam Inti, que é o mesmo sol. Aqui, segundo algumas lendas, costumes e tradições, seria o sol, o gerador da fonte de luz e de calor, ou uma nave espacial. Deixemos aqui para vocês refletirem. Seguindo, aqui nós temos mais uma vez
Akhenaton e Nefertiti, com seus bigorrilhozinhos, com os crâniozinhos alongados. É uma tabuleta de argila egípcia. Aqui embaixo, mais uma vez, o busto de Akhenaton. Vocês podem ver que ele tinha uma configuração facial muito curiosa, diferente da nossa, né? Parecia que talvez até tivesse sido deformado, uma deformação de nascença. E aqui nós temos Akhenaton, é a mesma foto, e o seu crânio alongado. Amigos, nós não estamos tentando convencer ninguém de nada. São informações que nós colhemos, um estudo profundo que nós fizemos, e como já dissemos, nós somos entusiastas desse assunto. É tudo aquilo que nós conseguimos encontrar de melhor, e nós buscamos a excelência nas pesquisas, nós trouxemos para vocês também nesse trabalho. Então, já sabemos que a Akhenaton tinha seios, cintura muito fina, quadris largos, quadris femininos, e a barriga proeminente. Seguindo, o templo de Ábidos, também no Egito. Se vocês observarem aqui em cima, existem os hieróglifos em baixo relevo. É a mesma imagem que nós trouxemos para baixo, né, uma foto melhor. Então, se vocês observarem, aqui nós temos uma espécie de inseto, aqui uma espécie de anfíbio, uma cobra talvez, e aqui em cima, vocês conseguem perceber a imagem, está caminhando para vocês, nós temos um helicóptero. Essas imagens têm, no mínimo, mais de 4.500 anos. Aqui nós temos aquele carrinho que era do Luke Skywalker, no Guerra nas Estrelas. Está aqui em cima, vocês observarem. E embaixo, outra espécie de nave espacial. Então, só agora, no século XXI, que os seres estão aparecendo na Terra, os já não estavam entre nós há muitos milênios atrás. Outra informação muito curiosa. A lâmpada de Dendera. Os egípcios já usavam iluminação artificial com bateria. Isso aqui, gente, é uma gravura, tá? Em alto relevo dessa vez. Tá? Que gerava energia que alimentava a lâmpada, conhecida como lâmpada de Dendera. Esse serzinho aqui, nós não vamos dizer o nome, mas ele se parece muito com lagarto, com jacaré, com réptil. Alguns de nós já conhecem a figura, e essa figura também era muito comum nos meios Anunnaki e egípcios. Ok? Seguindo. Aqui está uma reprodução, uma réplica da lâmpada de Dendera. Tá? O homem contemporâneo reproduziu. Aqui nós temos um gerador de forças, tá? As baterias que alimentavam a lâmpada em tamanho natural. Tá, gente? Então, os egípcios já tinham luz artificial. Só um instantinho. É que as mensagens que mandam sobem aqui na tela, eu fico meio perdido. Ok. Seguindo, vamos lá. Ainda dentro dessa cultura e da tecnologia Anunnaki, nós trazemos os navios voadores, ou os carros celestiais, os turvelinhos, as vimanas, os astras e os navios voadores que vieram. As mensagens estão me atrapalhando aqui, Rony. Você pode parar um pouquinho, por favor, meu querido? Desculpe. Os navios voadores que vieram na Terra há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, em torno de 7.000 anos, quando a vida e a paz aqui prosperavam, que era o desejo de Anu. Vocês lembram quando ele pediu para Enki e Enlil que prosperasse a paz e não mais a guerra? E até um dado momento se conseguiu, até a explosão das bombas nucleares. Segundo histórias da Índia e Egito, história oral e história registrada nas suas esculturas. Seguindo, aqui nós temos, aí nesse momento que tem as vimanas e as guerras entre os clãs Anunnaki. E nós temos os Elilitas brigando com os Elititas, ou seja, os partidários de Enki, lutando com os partidários de Enkiu, e as vimanas sobrevoando. Claro que na gravura, naturalmente, nós sabemos disso, né? E aqui o Anunnaki. Nós podemos ver que eram máquinas voadoras. E você se lembra daquelas 7 armas de destruição que eram proibidas em Nibiru, que vieram para a Terra a bordo da nave de
a Lalu foram usadas nesse momento. Nós já falamos sobre isso no estudo passado. Seguindo, aqui nós temos as representações através de esculturas das Vimanas. A Índia, gente, é permeada de arquitetura baseada nas Vimanas. Aquelas construções, se não me engano, também em Angkor Wat, não me recordo agora, no Camboja, também tem aquele templo budista. Aqui nós temos os carros voadores, ou seja, os carros alados, um astronauta. Amigos, todas as informações, essas imagens, são achados arqueológicos, ok? E foram comprovadas como verdadeiras. Aqui um baixo relevo, nós temos aqui, na Índia também, mais uma Vimana. E aqui um carinha que parece ser aquele que lembra um réptil e tudo mais, numa outra Vimana, só que dessa vez pessoal particular, pilotando pelos céus da Índia. Seguindo. Muito bom. Então, no épico de Ahura Mazda, nós temos Anu, e aí entra o que o nosso amigo Rony falou, da Ordem Rosa Cruz, e o Torvelinho. Eles voavam, eles entravam numa espécie de máquina voadora, que na verdade era uma máquina voadora, sentavam-se nela. Não são as asas, aqui são torvelinhos, certo? E aqui nós temos que representa a Ordem da Rosa Cruz. Ao lado, vocês já conhecem mais ou menos, é uma nave Anunnaki que veio de Nibiru, e embaixo, naves pequenas e pessoais confeccionadas em ouro, réplicas das naves originais. E aqui, um astronauta, num pequeno veículo individual, construído por uma pessoa só. E aqui nós temos o projeto dessa navezinha aqui à direita. Então, aqui sentava o passageiro e pilotava pelos céus. Então, objetos voadores não identificados não é prerrogativa da nossa era contemporânea. Já existiam há mais de 5.000 anos, com comprovação arqueológica. Seguindo. As Vimanas na Índia também existiam na Guatemala, em Honduras, na península de Yucatán, no sul do México. E aqui nós temos o piloto maia. Interessantíssimo, eu estou olhando o livro que fala sobre a cultura maia. E aqui nós temos o rei ou astronauta de Palenque. Essa é a tampa da tumba, do sarcófago, aonde está enterrado o rei de Palenque. O que é essa imagem aqui? Lembra um veículo voador? E aqui é a tampa do sarcófago ou do ataúde do rei de Palenque, ou Palenque, que era o nome dele, inclusive, que dava nome à localidade. Quando os arqueólogos foram nesse local, descobriram, tem uma história muito interessante por detrás, nós já vamos contar, já são 5h30. Eles adentraram por uma pequena tumba que nunca havia sido descoberta, desceram alguns degraus e descobriram um sarcófago. Quando eles se aproximaram do sarcófago, eles deram direto com esse baixo relevo, representando o rei Palenque, o rei de Palenque também, num veículo voador. Uma outra representação, e por último, uma representação gráfica, baseada naturalmente, né, respeitando todos os modelos. Aqui era um pedal, aqui era uma torre de comando, aqui possivelmente um microfone ou um radiocomunicador, aqui atrás onde saía o motor de propulsão, onde saía a chama. Bem interessante, né, gente? Seguindo. Mais 5 minutinhos, para a gente finalizar essa parte. A nave do profeta Ezequiel está lá na Bíblia, 600 anos antes de Cristo. Aí teve um cientista americano, visionário, chamado Dr. Joseph Blumrich, engenheiro da NASA, que escreveu um livro chamado, dentro da teoria de Van Däniken, está pequenininho aqui, me lembro para vocês ainda. A Terra foi uma vez visitada por seres de outros planetas. Os aliens construíram alguma coisa, andaram sobre a Terra. A NASA Maior, o engenheiro da NASA Maior revela alguns fatos interessantes, alguma coisa assim. Então, o que ele fez? Ele reproduziu a nave do profeta Ezequiel, que ele viajou na nave com certeza, e muito possivelmente foi abduzido. Olha que interessante. Aqui está o protótipo, o desenho,
é que a nave que ele próprio construiu, essa nave existe, tá? O Dr. Joseph Grummich, ele construiu essa nave. Seguindo, vamos ao templo subterrâneo de Hipogeu, na ilha de Malta, em torno de 5.000 anos atrás, descoberto em 1902 e é considerado como Patrimônio Mundial da Unesco. Quem entra no templo subterrâneo de Hipogeu, trouxemos algumas imagens, e que ele proporciona propriedades acústicas únicas que provocam um estado alterado de consciência, vibrando numa frequência de 110 Hz, que ativam o lado direito do cérebro. Quem entra nesse templo sai modificado, assim como a quem entra no templo de Saqqara, lá no Egito, também atravessa pelo mesmo processo. Alteração de consciência, energia. E aqui nós temos o mistério dos crânios, dos esqueletos alongados de Malta. Eles, os malteses, também tinham seus crânios alongados, mas aí vamos considerar que tem os cortes parietais e tudo mais, mas pode ser até uma cultura local onde eles alongavam os crânios também de seus filhos. E que nós trouxemos, então, as câmaras acústicas. Aqui nós temos um casalzinho que vocês podem observar. Quem circula por aqui não ouve, mas a frequência vibratória produzida por esses canais, por essa arquitetura, por esses orifícios, provoca uma alteração da consciência que faz com que cada um de nós passe a vibrar numa frequência de 110 Hz. Meus amigos, são 5h35. Aí vocês fiquem à vontade. Ou nós avançamos mais um pouquinho, ou nós concluímos aqui. O que vocês acham? Por mim, continua. Olha, eu acho que deveríamos parar aqui hoje e continuarmos amanhã. Eu também acho. Eu concordo com a Marisa. Assim, desculpa, né, Camila, mas é que tem tantas coisas que a gente gostaria de comentar, a gente poderia aproveitar um pouquinho desse tempo, né? O que vocês acham? Tudo bem? Não, gente, tem problema nenhum, não. É porque o assunto tá tão legal, isso tá tão bacana que dá vontade de a gente continuar, né? Mas vocês que mandam. É que pra gente também já tá tarde, né, Marcos? Exatamente. Sabe o que é o problema? Depois eu vou para a cama e não consigo desconectar, não consigo dormir. Tão maravilhoso esse assunto. Imagino, eu também. Muito bom. Nós sabemos, já estamos encerrando, nós sabemos que uma quantidade, uma profusão de informações que vocês nunca tiveram acesso. Não vou repetir aqui, não vou ser recorrente e dizer quanto tempo nós demandamos para executar esse trabalho de pesquisa e elaboração, mas a proposta desse trabalho é que, se despertar em alguns de nossos participantes e amigos o interesse de aprofundar nas pesquisas, eu estou à disposição, posso ensinar todos os caminhos das pedras, e nós podemos até promover um outro encontro para nós discutirmos tudo que foi colocado aqui desde o início lá com as sagas Anunnaki. O que vocês acham? Muito bom. Muito bom. Bom. Então, vamos... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Perfeito. Olha, eu não vou perguntar se vocês gostaram, porque alguns com certeza ainda estão impactados. Mas nós trouxemos informações fidedignas, porque nós não íamos lançar nenhuma informação que não fosse fiel à verdade, porque nós pesquisamos, já tem um ET ali com um cubo mágico na cabeça. E é o que nós já dissemos. Obrigado, Rony. É um trabalho de pesquisa que lança uma luz, através da arqueologia, sobre a criação da raça humana. E nós ainda estamos na questão 51 do Livro dos Espíritos, que desdobrou em todo esse trabalho. Então, amanhã nós continuamos e possivelmente nós vamos fazer mais uma outra aula além de amanhã, provavelmente a 5ª aula, e podemos abrir, então, em outro momento. Obrigado, Eliana. Para nós colocarmos ideias, sugestões, negações, podem negar à vontade, ninguém aqui é dono da verdade, absolutamente. Nós estamos abertos a críticas, inclusive, e também elogios, por que não? Então, nós hoje já temos um pouco mais de informações acerca de quem foram realmente os deuses que criaram a humanidade, chegando até a era contemporânea. Então, tudo que nós vimos de um dado momento para cá
são heranças ou legados nos deixados pelos deuses que vieram do céu. Vamos lá atrás no primeiro momento, no iniciozinho da saga Anunnaki. Certo? Algum comentário? Eu tenho uma pergunta, Luciano. Você que estudou mais o assunto, você conhece muito bem, qual o objetivo dos portais dimensionais, né? Aquilo que você mostrou lá nas montanhas, no Peru e tudo mais. Qual seria o grande objetivo? É realmente um portal para uma outra dimensão que... Viagem no tempo e no espaço. A gente vai entrar na teoria das cordas. A gente vai entrar Existe alguém que já teve essa experiência usando esses portais? Não. Não. Pode acontecer. Não, teve sim. Não fisicamente. O que aconteceu foi uma projeção da consciência. Tá. Né? O sujeito sentou ali, se concentrou e se projetou. Então, os portais dimensionais, porque não só no Peru, não, está no mundo inteiro. O mundo todo é permeado desses portais dimensionais e interdimensionais. Agora, é bom que se coloque que eles foram criados por uma tecnologia alienígena para otimizar o tempo de viagem, que geralmente era individual, entre um ponto e o outro do universo, ou entre um planeta e aqui a Terra. Dos ossos de pedra, aquelas cabeças de pedra que você mostrou que havia um templo, e se não me engano aquilo lá era na Bolívia, correto? Sim. Omapunco ou Tiahuanaco. Me lembrou bastante aquelas cabeças de pedra também na Ilha de Páscoa. E na Ilha de Páscoa existe uma situação bastante interessante, que são pedras enormes, que foram usadas para aqueles, né, para aquelas cabeças, né, que estão enfincadas ali na terra. E a parte maior é a que está justamente que a gente não consegue ver. Subterrâneo. São os moais. Ali a gente não trouxe porque eu não consegui fazer correlação, mas tudo indica que por conta da tecnologia de construção em pedras tenha sido também uma influência dos deuses que vieram do céu para a terra. A parte superior que está em cima da terra, ela é 1/4 dos 3/4 maiores que estão enterrados. E aquela pedra não existe na ilha. Uhum. Exatamente. Foi transportada para lá. Eunápio. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Novamente, bem muito interessante. Luciano, gostando bastante. Né? Obrigado. Eu acho até que você poderia ficar esse quarto até o fim de janeiro, né? Que aí você faz tudo com mais calma e apresenta com mais... Eu acho pertinente você ficar na terça, nas quartas até o fim de janeiro, porque pelo menos você faz com muito mais calma, né? Mas, olha, eu muito... tô calmo, tô tranquilo, tô zen, tô quase um Buda aqui com você. Não, é porque você falou que tem muito mais coisas, então faz com mais tranquilidade para a gente ficar o janeiro todo degustando essa informação, né? Eu acho bem interessante. Até porque aqui ninguém que tem pressa mesmo, né? É bom a gente degustar, né? Apreciar, né? Um trabalho tão interessante quanto esse. É verdade. Eu, inclusive, preciso pedir desculpas a vocês. Na quarta-feira da semana passada, eu coloquei uma informação, ela era parcialmente verdadeira. Só que eu falei para vocês que eu tinha armazenado 13 gigas de arquivos. Na verdade, foram 82 gigas de arquivos para esse trabalho. Então, um pouquinho, né? a gente falaria até o final do ano. Um pouquinho. Deixa eu só fazer uma pontuação com a pergunta do Marcos. E é muito bom que você falou, que é justamente que esses portais dimensionais, eles existem ao redor do planeta, em várias regiões. Sim, sim. Porque você pode fazer desdobramento você mesmo, você pode fazer desdobramento em casa e viajar no tempo e no espaço. Né? Só que os portais dimensionais, muito além do que apenas artifícios, digamos assim, né? Artifícios de seres extraterrestres, não estão também ali por à toa, né? Porque eles aproveitaram também energias de forças da Terra, como nós temos chakras, a Terra também tem seus chakras energéticos, e aproveitando desses chakras energéticos, né? Esses seres de inteligência muito maiores do que a nossa, né? Eles também aproveitaram essas energias telúricas da Terra e formaram ali certos portais dimensionais que, como o Luciano bem pontuou, que facilitam, digamos assim,
não apenas o transporte do espírito, e como também de parte de alguma matéria. Não, Isso é bem os interessante. portais dimensionais, desculpe eu te interromper, mas eles foram criados, segundo as teorias, do transporte do corpo físico. Sim. Do corpo físico. Mas você pode atuar de duas formas, né, Luciano? Ou usar o transporte físico ou espiritual também, né? Também, perfeito. Olha só, agora está escrito depois do Eunapa Camila. E se ninguém tiver depois da Camila, eu gostaria de falar. Por enquanto, só isso. Qualquer coisa, eu volto a levantar a mãozinha de novo. Camila, Eu ia falar o que o Eunapa acabou de falar. Eu queria perguntar, minha dúvida, se esses portais, eles são usados através da espiritualidade, vamos supor, para nos tratar, entendeu? Se a gente tiver permissão ou necessidade de atravessar um portal desse para verificar alguma coisa, para ver alguma coisa, se através desses portais a gente tem esse acesso. A minha dúvida é essa. Camila, veja bem, Ramatiz nos traz uma expressão muito interessante chamada registro acástico. Até onde nós sabemos, do Akasha. É um computador inimaginável em termos de tamanho, em termos de capacidade. Toda a história humana, desde antes da formação do planeta Terra, está registrado lá, no registro acástico. Não só o passado, o nosso presente, o seu de cada um de nós, como também o futuro. Então, se você tiver interesse, pesquisa registro acástico, com K, I-S-H. Agora, com relação à sua pergunta, é uma pergunta difícil de resposta, porque as informações que nós temos são todas baseadas em possibilidades. Porque até hoje não teve ninguém que tivesse feito essa viagem, né, mudando de dimensão, mudando de plano de planeta, através dos portais. Que eles existem, são iguais às bruxas, né? Sabemos que eles existem, mas a gente não pode provar. Por enquanto. Luciana, minha dúvida foi justamente porque existe a parte da ficção e existe a parte da realidade. Né? A gente tem acesso às duas informações, tanto a fictícia quanto a real. E falando um pouco da fictícia, eu estava assistindo uma novela antes de vir para cá. Essa novela se chama Espelho da Vida e ela falou de um portal, entendeu? É uma novela espírita. Ela falou de um portal e ela mostrou uma situação que foi resolvida através da travessia de um certo personagem por esse portal. É claro que é fictício, mas isso nos leva a ir um pouco mais além, principalmente depois do estudo que se apresentou, entendeu? Sim, Foi faz essa minha sentido. dúvida. Agora eu entendi a tua pergunta, agora que eu entendi. São dois portais distintos. Entendi. Que faz a travessia, o transporte entre os planos, entre os mundos. E o portal espiritual existe sim, esse sim, nós podemos dizer que existe. Tá. Aí realmente você me respondeu. É isso aí. Tá bom, obrigada. Tem até só curiosidade, rapidinho, Marisa, que sei que é você. Eu estou me lembrando agora apenas. Entre a Alemanha e a França, na região da Alsácia e da Floresta Negra, né, dizem, né, que existe um portal dimensional naquela região, né? Tanto é que as tradições celtas antigas, né, cultuam muito essa região da Alsácia, do oeste da França, com a parte da Alemanha, né, a Floresta Negra. E existem também umas linhas interessantes durante toda a França, parte do sul da Europa, do sul da Alemanha, que são linhas feitas por pedras, né? Por pedras gigantescas, né? Organizadas segundo alguns solstícios, né? Na Escócia também, Eunápio. Na Escócia também. Sim. É com Deus. Oi, meu querido. Esses portais existem, servem para transporte de maneira física, do corpo físico. Eles ainda não estão ao nosso alcance, mas os portais de transporte espiritual entre dimensões existem e são largamente usados por todas as forças, não só pelas forças iluminadas, mas também pelas forças trevosas. Nas reuniões mediúnicas, e o Zé Luiz está aí, que não me deixa mentir, várias vezes são abertos portais dimensionais entre o plano
do presente, e a gente viaja muito ao passado. Ainda não tivemos o prazer de ir ao futuro, talvez só durante o sono físico, porque temos muito déjà vu e algumas lembranças depois que vêm, que ratificam, mas durante as reuniões mediúnicas, principalmente lá no trabalho do SEAV, isso já acontecia na caravana, mas no trabalho do SEAV, nós recebemos os nomes das pessoas que estão sendo lá em cima tratadas no médico espiritual, e quando a gente vai tratar as criaturas, isso vem acontecendo de uns 3 anos para cá, né, Zé? Nós não tratamos diretamente com as entidades espirituais que estão, assim, imediatamente acopladas a essas criaturas. Nós tratamos o passado espiritual do espírito que vem acoplado e da criatura física que está lá em cima do homem. E são cada vez mergulhos mais intensos, num passado cada vez mais remoto. Então, nós fomos observando, desde que fomos para lá, que esses registros do passado não eram o passado próximo, o passado de 100, de 200 anos, não. Eram coisas que estavam, né, Zé? Aconteceram há muitos séculos atrás, entendeu? De registro, das pessoas estarem resolvendo as suas questões espirituais nessa encarnação, de questões que aconteceram num passado muito lá atrás, muito mesmo. Então, o que a gente percebe, que eu tiro dessas observações desses 3 últimos anos que nós viemos trabalhando assim, é que grande parte dessa população que já despertou para a espiritualidade, que procura ajuda espiritual, elas estão tendo oportunidade nesta vida de resolver alguns embrólios de um passado muito distante, para que a gente entre nessa época de regeneração zerado, com a cartelinha zerada. Obrigado, E eu acho que o Dalto quer falar, o Leonato novamente, e o Zé também levantou a mão. Mas eu não acabei ainda, então não me corte. Por favor, que agora é minha vez. Seja célere, por favor. Tá, vou ser. E vou respeitar o horário na qual eu primo muito. Então, o que a gente estava tentando dizer é que nós não devemos deixar passar as nossas oportunidades atuais, porque quem despertou para a espiritualidade está tendo a oportunidade de ter contato com a sua própria espiritualidade e o incentivo para a sua reforma moral, que aproveite o tempo que está tendo, porque esta é a derradeira oportunidade. Obrigada. Obrigado. Zé? Acho que foi o Dalto que levantou antes, hein? Eu vi a mãozinha dele, abaixou, mas ele tinha levantado Não, antes. Zé, já foi respondido. Só era a questão do portal para o plano físico, né? Para a matéria, né? E o portal para os espíritos, para outros planos paralelos. Isso aí no Frei Luís tem alguns, inclusive na cabine de materialização. Né? Forma-se um portal onde o que está no plano dos espíritos vem para o plano material e se faz enfim, essa conexão perfeita. Só isso. Mas já foi dito, já foi resolvido. Obrigado. Legal. Então, assim, só para animar mais as curiosidades, né? Concordo plenamente. Existem 2 tipos de portais, um físico, né, e um espiritual, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Portal físico, né? Durante muito tempo, um amigo nosso, Adolfo Marques, ele dá sempre palestra, estou tentando cantá-lo para dar palestra para a gente. E ele falava sempre que no Brasil existem 2 civilizações subterrâneas, espirituais, mas subterrâneas. E existem os portais de acesso a esse. Um deles é a Pedra da Gávea, um tremendo portal dimensional que as energias entram por ela e saem na Gruta de Maquiné, lá em Minas Gerais. E assim, é impressionante. Eu já fiz uma visita na Pedra Bonita, que é justamente a pedra que fica de frente para a Pedra da Gávea, e é impressionante quando você se depara com aquilo. Teve uma hora que eu me senti até saindo do nível do chão. O Rio de Janeiro ele não é especial à toa. Não, isso aí. Outro portal dimensional que eu tive, assim, passei perto e fui
convidado a não chegar ali ainda, porque eu tinha que ter um preparo. São lá as grutas de São João Marcos. E aí o Luciano deve confirmar para mim. Que ali um portal dimensional também muito forte. E eu fui assim, na entrada ali, que eu passei perto, um espírito chamado Cunhambebe falou: não, ainda não é a tua hora de entrar nesse local aqui. A minha casa também, no serviço de desobsessão, né, a porta aberta, e estou vendo assim, cavalo, camelo, romano, e um monte de seres passando assim na porta, assim, lateralmente, da minha casa. E eu perguntei: mas o que é isso? Aí o espírito, um dos mentores, disse que naquela hora tinha sido aberto um portal dimensional ali, porque precisavam de nosso auxílio. Então, assim, os portais dimensionais espirituais, eles são abertos toda vez que é necessário. Aquelas pedras, ali o SEAB é um ponto especial, porque o SEAB tem aquela cachoeira, aquelas pedras laterais que são um portal dimensional físico, mas a própria casa em seu trabalho, ela se transforma no portal dimensional espiritual. E aí corrobora o que a Marisa fala, e a gente teve já assim, instigando um pouco o Marco, né? Nós nos comunicamos diretamente com seres extraterrestres travestidos de espíritos, mas na verdade nós já sabemos. Eles se identificam com nomes, já tive vários contatos, eu já tive vários contatos com eles, são 3 que se apresentam a gente. Eu pode até falar mais sobre isso, mas assim, ter em mente assim, é só para instigar a todos. É possível sim, claro, olha só, pode ser, e depende do estado da necessidade daquilo. Zé, deixa eu só fazer um esclarecimento para quem tem curiosidade. Cunhambebe é o espírito que se apresenta como um índio, o índio Cunhambebe. Ele se apresenta mais ou menos com uns 3 metros de altura. Ele é um dos mentores espirituais da Costa Verde e um dos mentores espirituais da Caravana Maria de Nazaré. Um deles. Exatamente. Assim, E um complemento. O que chamou a atenção foi a altura e o que ele tinha a mão, né? Ele tinha a mão, um cajado impressionante. Dourado, cajado dourado, e quando a gente abre a reunião da caravana, ele chega no círculo, bota o cajado, finca o cajado no chão e abre o trabalho. É uma coisa assim impressionante. Vocês sabiam que Cunhambebe é natural de Mangaratiba? Entre Conceição de Jacareí e Angra dos Reis? Sim, sim. Ele foi um índio, né? Que até os portugueses ajudaram os portugueses, né? Em outras tribos que eram até canibais, né? Sim, depois a gente entra na história dele, que aí eu venho trazer para vocês a história do Cunhambebe. Depois a gente entra nisso. Deixa eu só concluir um negócio rapidinho. Tem tempo ainda? É só curiosidade, fazendo o laço que a Marisa e o Zé acabaram de falar, e voltando a um outro assunto que eu acho bem interessante. Quando a gente se fala desses portais, eles se abrem, mas eles precisam ser magnetizados, né? Eles precisam ser organizados. E isso não é todo mundo que consegue fazer, né? É preciso uma gama de seres especiais para serem feitos esse tipo de trabalho. Não é qualquer coisa, né? Aí a gente começa a entender, por exemplo, da frente de batalha, digamos assim, né? Das aberturas que se faz quando a gente começa a conectar alguns seres, como, por exemplo, os Exus, para a gente trabalhar com isso, né? Eles trabalham justamente, alguns, não são todos, na manutenção e na organização desses portais dimensionais, né? Esses portais dimensionais, tanto na parte matéria quanto na parte espírita, né? Que vão acessando, inclusive, alguns dados arcásticos, acessando também vidas pregressas lá atrás, como a Marisa bem pontuou, e vai na frente. E alguns desses Exus da Umbanda estão lá na frente, destravando esses portais, trazendo lembranças, organizando, mantendo aquele espírito tranquilo, né, para os outros não acessarem ele. Enfim, é muito complexo e é bem interessante, né? Só estou dando também um gostinho apenas de quero mais. Gente, vocês estão de parabéns, tá impecável. Eu estou absorvendo muita coisa hoje e lembrando de muita situação que já aconteceu comigo. Um dia eu conto para vocês aqui. Luciano, você vai botar sua musiquinha para fazer a prece? Sim, deixa eu só pegar ela aqui. Só um instantinho, por favor, gente. Tecnologia. Deixa eu ver. Ok, só um instantinho. Vamos pedir sim, Andréia.
Dona Marisa, a senhora poderia fazer a prece final, por favor? Posso sim. Posso fazer. A Dona Marizinha, né? Pode ser você também. Você falou comigo ou com a Dona Marizinha, Luciano? Dona Marisa. Ah, tá. Dona Marisa, faça a prece. Por favor. Deus, é força, luz que procura a verdade. Põe o coração do homem com paixão e caridade. Deus, pela vida, o aflito, o solução. O doente, culpado, arrependido. Jesus, eu não consigo nada. Meu filho, para vocês. Vocês têm fé, Deus. Sem luz. Deus, de todos nós, nos abençoe, nosso anjo guarda, nos ajuda na travessia. O mar está muito revolto, muito revolto. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, toda a humanidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.